Aí, seguinte, esse vídeo é uma tentativa de gravar e de passar uma coisa que está escrita em forma de texto. Não sei se vai dar muito certo, mas vou tentar. São alguns pensamentos sobre Deus como artista. Eu tenho pensado muito e meditado bastante sobre isso. Acabou que veio esse tema, assim, agora no final da primeira semana da quaresma. E eu queria realmente continuar essas reflexões, esses pensamentos, assim. Escrevi um texto chamado A Cruz como Obra-Prima de Deus. Fala basicamente sobre Deus como o artista e a cruz sendo a sua principal obra-prima. Não a primeira, mas a principal obra-prima. E uma visão de... Eu computador aqui que eu estou usando o texto de base, obviamente. E uma visão meio óbvia, assim, entre aspas, né? É de que se a cruz é uma obra-prima, o artista, no caso, que é Deus, eu comecei a pensar no nome artista, nesse termo, o artista, mas não só artista. É como se Deus tivesse um subtítulo. E esse subtítulo seria o belo artista que desenhou o sagrado. Porque foi isso que ele fez. Ele pintou, ele contornou tudo com tanta maestria, com tanta criatividade, que é lindo. E assim como ele fez a cruz, colocando aqui os dois objetos principais de tudo isso. A cruz, a obra-prima, e Maria, como a obra esculpida de toda pureza e alegria. É como quase toda arte de um artista comum. Assim, você pega um poeta comum que solta as poesias no Instagram, você pega um artista de telas que pinta e é difícil de conseguir se vender, conseguir se sustentar com o trabalho. Uma obra de arte normalmente é incompreendida. E no caso dessa obra de arte, porque eu tô com isso aqui, nessa obra de arte, a obra de arte da cruz, dessa aqui, no caso, dessa obra de arte, é preciso duas ações. Muito além do que é necessário para entender uma obra de arte humana. Para entender essa obra de arte, a obra de arte do maior dos artistas, o que desenhou o sagrado, é preciso duas ações, uma ação externa e uma interna. A ação externa, ou a ação interna primeiro, é a ação da abertura de coração. Isso é preciso que aconteça, para que você queira entender, como se Deus fizesse um convite para você ir na exposição. Você tem que aceitar o convite, porque senão você não vai saber como é a obra. E a ação externa é a ação da graça. Entender uma obra de arte desse artista aqui que a gente está falando, ela não é uma coisa que depende só de você querer, de você ir para a exposição, mas depende da graça que age sobre você, para que você consiga compreender o que foi tratado ali, para que você consiga entender as sutilezas, para que você consiga olhar com atenção para cada detalhe. É necessário essas duas ações. Tá, agora um próximo ponto para conseguir entender onde eu quero chegar aqui. Pensar nas características de Deus como as características da cruz é um exercício que ajuda muito, que me ajudou muito pessoalmente a dar essa abertura de coração, a dar esse primeiro passo, esse primeiro impulso, essa ação que depende de você para entender, entre muitas aspas, essa obra de arte. Se a gente olhar atentamente, a cruz é composta por duas hastes que se cruzam. Do mesmo jeito que a vontade de Deus se cruza com o caminho do homem, não com a vontade do homem, com o caminho do homem. A cruz é o ponto que encontra todos esses atributos, sabe? Tá tudo ali. Tudo se concentra. Onde o Jesus fica em tudo, né? Tipo, ele ocupa o espaço da cruz. Ele tá ali, com os braços abertos, como se abraçasse a nossa humanidade. Como se desse espaço. Enquanto o amor se doa inteiramente na entrega de Cristo, a alegria, que pode parecer ausente, ela não está ausente, porque em toda obra de arte, o artista se revela na sua criação. Então, se o artista que criou a cruz é o próprio Deus, e dentre todas as características de Deus, se encontra assim alegria, amor, compaixão, enfim
infinitas características que a gente pode dar para ele. Então, todas essas características dele se encontram na cruz. Pode ser difícil de ver, pode necessitar muito empenho, não só empenho de ler e de achar passagem, não, mas eu tô falando de empenho em oração mesmo. De se debruçar e falar, Deus, me mostra onde estava a sua alegria ali na cruz. Onde estava a sua alegria naquele todo caminho do Calvário que você fez. Isso é muito doido de fazer e ajuda muito, tem me ajudado muito pessoalmente assim nessa meditação durante a quaresma da cruz e da paixão de Cristo. De olhar para ela como uma obra de arte que revela o Criador. E não parar o nosso olhar só na criação. A obra de arte foi o que ele fez, mas dentro daquilo revela tudo o que o artista é. E assim é como toda obra de arte, até todas as obras de arte que são, assim, humanas. Se olha uma obra de arte de um artista que está passando por um momento de depressão, por exemplo, sabe, aquilo descreve aquele artista, fala do mais profundo da alma desse artista. Isso é como observar realmente como algo não tão subjetivo. A cruz não foi uma coisa subjetiva, foi uma coisa extremamente literal. Mas o amor, ele se fez ali. E ele se deu ali. Muito mais do que só ter aparecido. Deus não mostra essa obra de arte num pedestal, sabe? Ele quer que a gente esteja pertinho. Quase como um artista contemporâneo. Sabe essas novas exposições? Que você vai no Sesc, que você vai no Itaú Cultural, você vai e a exposição tem uma coisa interativa. Para você mexer, para que aquela obra aconteça, você tem que agir ali. Mas ela não depende que você haja ali, para que você entenda, para que ela aconteça de uma melhor forma, para que você entenda puramente, você precisa ter alguma coisa, você precisa interagir com aquilo. É como se Deus gostasse mais desse tipo de obra do que da obra que fica só presa na parede. Ele quer que a gente faça parte disso, sabe? É uma beleza lindíssima, é uma beleza maravilhosa, só que a gente tem que tomar alguns cuidados para que o nosso olhar não pare só na criação do Criador. A criação é belíssima e ela foi feita assim para ser contemplada. Só que olhar através disso é extremamente importante para entender a profundidade das coisas. E eu cheguei nesse ponto porque eu estava lendo esse livro há algum tempo atrás, há bastante tempo. Isto é um Corpo, do Raniero Cantalamessa, que fala sobre alguns cantos sobre adoração, né? Adoração eucarística. E tem vários cantos, é um livro que fala sobre muitas coisas em relação à Eucaristia dentro desses cantos, dos hinos eucarísticos. Um desses hinos é o Adoro-te Devote. Não sei se eu falei certo, mas ele fala: os sentidos falham ao contemplar esta obra. Os nossos sentidos, eles se confundem, eles não conseguem entender, obviamente, eles não conseguem olhar para uma cruz, para uma coisa dessas e ver alegria. Os nossos sentidos, eles se confundem. E é por isso que aí está a ação da graça, por isso que é necessário essas duas ações iniciais para começar a entender um pouquinho da obra de arte desse artista. Acho que é uma das... Acho não, eu tenho certeza que o artista mais difícil de compreender é Deus. Porque essa arte dele, você não vê com os olhos do corpo normais, assim. Você não consegue olhar e decifrar aquilo, e se aprofundar naquilo, e entender tudo que tem em torno daquilo. Não. Para essa obra de arte, você precisa de quase que um paladar da alma. Você precisa de uma coisa extremamente diferente. Você precisa uma busca muito maior, porque para chegar ao ponto de compreender os detalhezinhos, você precisa ter se dado muito, você precisa ter dado muita abertura à graça para que você entenda. Isso, eu tô falando aqui, parece, nossa, muito difícil. E realmente é muito difícil, mas os santos conseguiram fazer isso. Então, é possível. Pode ser difícil humanamente falando, mas é possível. Tem uma carta que São João Paulo II escreveu aos artistas, e lendo esse livro, eu comecei a pensar muito, né? Caramba, esses hinos eucarísticos são
hinos que as pessoas escreviam realmente para ser cantado. Não é um texto parado ali, é uma obra de arte. Cada hino que escreviam para adoração, para momentos de comunhão, para esse tipo de coisa, para ação de graças, são obras de arte. E aí eu comecei a pensar muito, ver o que a igreja tem sobre coisas para artistas, textos para artistas. Eu achei um texto de São João Paulo II muito legal. É uma carta aos artistas que ele escreveu. E nessa carta, ele diz que o homem é chamado a fazer da sua própria vida uma obra de arte. E isso mexeu muito comigo, porque, claro, o texto inteiro tem muitos assuntos e muitas coisas que são muito, muito importantes. Se você tiver a oportunidade de ler a Carta aos Artistas de São João Paulo II, é absurdamente linda. Mas, em especial, essa frase me bagunçou muito, me ajudou muito a entender um dos grandes mistérios. Tem duas obras principais de Deus. A cruz, seu Filho Jesus Cristo, a paixão de Cristo, tal, beleza, a cruz primeiro. Depois, Nossa Senhora, a escultura perfeita. Ela é a escultura perfeita, feita no mármore mais clarinho, mais puro, que exala uma pureza, uma alegria, uma doçura que, meu Deus, é uma lindíssima obra de arte. Isso foi no tempo dessas coisas, né? Então, Jesus na época de Jesus, a paixão de Cristo na época da paixão de Cristo, Nossa Senhora na época dela. Claro que se mantém, nada disso é passageiro porque é divino. Mas Deus deixou mais uma obra de arte. E talvez porque hoje em dia é a obra de arte em que a gente toca, seja uma das obras de artes mais absurdas, assim, de se contemplar, de tentar contemplar, porque é muito difícil. Se algum dia alguém conseguir entender todos os mistérios da Eucaristia, que é essa obra de arte, caramba, aí com certeza é santo, porque é um mistério, assim, uma coisa lindíssima. Então, pelo menos lendo e meditando um pouco, eu fiquei com essas três principais obras de arte. E obra de arte que nós temos hoje, então. Qual obra de arte que eu quero ser? Como é que eu quero que a minha vida transpareça essa obra de arte? Eu vou ler de novo a frase. O homem é chamado a fazer da sua própria vida uma obra de arte. Qual obra de arte que eu posso escolher ser? Qual obra de arte que eu posso escolher ter todos os dias em mim? Qual obra de arte que eu posso contemplar todos os dias acontecendo? Claro, todas elas de Deus é possível. Mas brilhou ao olhar assim. Essa obra de arte, isto é o meu corpo. É como se juntasse todas as obras de arte que Deus fez em uma e que é palpável, que é visível, que a transformação dela a transformação da tela em branco a uma obra de arte é possível se ver numa missa em menos de uma hora. Então é possível ver o show que acontece na criação de uma arte, dessa arte em especial, que é chamada Eucaristia, na Santa Missa. Então, nossa, se então nós somos chamados a fazer da própria vida uma obra de arte, então nós somos chamados a fazer da própria vida uma Eucaristia, uma missa, uma hóstia consagrada. Isso baseado aqui no que o São Paulo II falou, né? É uma consumação inteira. É uma coisa que se desenha, sabe? Ao olhar para a Eucaristia, aqui fazendo uma relação Eucaristia, Paixão de Cristo, Eucaristia, cruz. Pensando no desenho, no coisa do artista, né? Beleza, tá lá. A tela é a cruz lá de madeira, Jesus lá. Agora os desenhos, as cores, os contornos também estão lá. Jesus foi pintando a tela dele e dando cada pincelada as cores vermelhas do sangue do Cristo. E foi contornando tudo aquilo com a água que jorrou do lado dele. É completo, não é só a tela ali. E não é só uma ideia abstrata de que aquilo foi feito, não. Foi feito desenhando, pincelando cada detalhezinho. Caramba, grande honra que teve São Longuinho quando chegou lá do lado de Jesus e viu a água contornando todo aquele desenho. Nossa, que grande honra que essa pessoa teve. Que, meu Deus, deve ter sido uma visão, nossa, absurdissimamente linda. Não tem nem palavras para colocar isso no tamanho e grandiosidade. E do mesmo jeito
que o São Longuinho pode ver? Quando ele estava do lado de Jesus na cruz, furou o lado dele, viu a água, viu que Deus, além de contornar a obra de arte dele, deu a graça de devolver a visão dele, contornando a obra de arte que era a vida dele ali. Fiz um paralelo com o São Longuinho agora que veio na cabeça. Ele faz todos os dias, em todas as santas missas no mundo, a gente poder ver essa obra de arte sendo feita de novo. É como se ele desse tanta atenção ao espectador, à pessoa que vai ver essa arte, que ele refaz a arte todas as vezes. E todas as vezes ele dá essa mesma graça que São Longuinho teve para todos nós. De ver o sangue dando vida, dando cor, dando aquele pulsar, aquela coisa lindíssima, e vendo a água contornando tudo. Isso está na Santa Missa. E vendo o corpo se transformando de novo em corpo de Cristo. Isso está na Santa Missa. Isso é possível todo dia. Então, se nós somos chamados a fazer da própria vida uma obra de arte, como disse São João Paulo II, é um chamado a fazer da própria vida uma missa. É um chamado a fazer da própria vida uma Eucaristia pulsante. Porque foi aqui que ele falou, isto é o meu corpo. Se é o corpo dele, é a maior, a mais sublime. Nossa, não tem palavras para isso. Tô procurando aqui uma palavra que seja tão grande, mas não tem. É uma obra de arte que, caramba, chega a ser difícil de contemplar, porque é lindo demais. Lindo demais. E aí, pegando algumas frases, né, escrevendo o texto, eu fui lembrando de livros, mas livros, assim, do mundo mesmo. Não do lado ruim, mas, tipo, literatura padrão normal. Eu não sei se é o nome certo, eu vou pronunciar certo o nome das pessoas, tá? Mas tem uma frase que fala assim: toda arte é uma confissão da alma. Do Zedong. Eu não sei se eu tô falando o nome certo. Porque eu só li o livro mesmo, eu não sei como pronunciar. Outra frase. A arte não é pureza, é purificação. Não é liberdade, é libertação. Clarice Lispector. Essa não tem como errar o nome. Mas, enfim, continuando. Juntando essas frases que são, assim, comuns, ou seja, são da literatura normal, a gente consegue entender Deus nisso. Juntando aqui a frase de São João Paulo II com essas duas frases. Todo homem é chamado a viver a arte como uma confissão da alma, viver a pureza como purificação e a arte como liberdade e libertação. Olha como isso é lindo. Deus se faz até no que não necessariamente tá lá totalmente desenhado no nome dele, mas ele tá lá porque ele é e acabou. E não tem como falar de arte, não tem como falar de liberdade, não tem como falar de beleza, não tem como falar de puramente a arte mesmo. Esse texto, isso aqui é de arte. Não tem como falar de arte sem falar de Deus, porque toda obra é uma confissão da alma. O objetivo mais alto do artista consiste em exprimir na fisionomia e nos movimentos do corpo as paixões da alma. Quem disse isso foi Leonardo da Vinci. Nossa, como isso é lindo! Um artista que, com os movimentos do seu corpo, um dançarino com os movimentos do seu corpo que exprime as paixões mais puras da sua alma. O movimento do corpo de Cristo, o movimento do corpo de Cristo na cruz, o movimento do corpo de Cristo quando o padre levanta a Eucaristia para o momento da transfiguração. É o artista fazendo arte. É o artista fazendo arte, ele fazendo a arte mais linda de todas, que é a missa da vida. Essa última é de alguém católico. O artista é o testemunho do invisível, e a obra de arte é a prova mais forte de que a encarnação é possível. Essa quem falou foi o Papa Francisco. É um enorme mistério de cores, sacrifícios, formas, tamanhos. Compreender que Deus é esse artista é estar diante de uma galeria onde ele gosta que a gente esteja vendo de perto. E ele também não está vendo de longe.
Ele não fica num pedestal olhando todo mundo lá, não. Ele tá no meio de nós. Ele está no meio de nós. É mais uma citação da missa. Enfim, Deus é um artista. E ele desenha. Desenhou a cruz, ele desenhou Maria, ele esculpiu Maria. Ele, todos os dias, desenha esse pãozinho chamado Eucaristia. Quer dizer, no caso da Eucaristia não é mais pão, né? Mas ele desenha isso aqui. E é o corpo dele. Eu indico muito esse livro. Esse é o meu corpo, do Raniero Cantalamessa. E, enfim, tem muito mais. Eu não cheguei nem... Nossa, eu terminei só uma página do texto. Indico muito esse livro. Isso é o meu corpo, do Raniero Cantalamessa. Não sei se vai dar pra ver. É um livro... Fala sobre a Eucaristia, fala sobre a Eucaristia à luz dos hinos eucarísticos de verdade, assim. Principalmente da Dorothy Devota, é um dos que mais é citado no livro inteiro. Acho que, pelo que eu percebi, realmente, os que mais são citados, assim. Fala bastante de São Bernardo também, porque ele escreveu alguns. E é bem legal. Pra quem gosta de literatura católica, eu gosto um pouquinho. E é isso. Deus é um artista. Se for pra deixar um pedido, se for pra, sei lá, ajudar em alguma coisa durante essa quaresma, que a gente consiga, que eu consiga, sabe, enxergar a cruz como uma obra de arte completa, que não exprime só, não fala só das dores, não fala só dos sacrifícios, mas nela está descrita toda a alma do artista. E se o artista é Deus, tudo que é de bom que está nele também está na cruz. Então ali também tem, e tem principalmente alegria, liberdade, esperança e misericórdia. Tá tudo ali, ó. Tá tudo na cruz. Então, que nessa quaresma a gente consiga ver Deus como esse artista lindíssimo, que amou acima de tudo e deu a sua obra de arte para que a gente pudesse contemplar. É isso aí. Falou.